fechamento de fábricas, o desemprego e os direitos humanos. Bom dia, Cris, bom dia a todas os ouvintes da Rádio Noroeste FM. A imprensa tem noticiado o fechamento de muitas fábricas no nosso país, mas uma das mais rumorosas é o fechamento de todas as unidades de produção da Ford, uma montadora com mais de 100 anos de existência aqui no Brasil, mas uma série de fábricas vem sendo fechadas e com a consequência do aumento do desemprego que, diga-se de passagem, já está em nível muito alto, dos mais altos da nossa história, sem quaisquer medidas por parte do governo Bolsonaro em defesa do emprego, em defesa do salário, em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores. É importante relembrar que, com o apoio de Bolsonaro e dos bolsonaristas durante o governo Temer, foi feito algo que uns chamaram de reforma trabalhista, nos parece mais correto chamar em destruição do direito do trabalho, e que simplesmente arrancou conquistas históricas da classe trabalhadora ao longo de décadas de lutas. Foram retirados uma série de direitos, foram liquidados uma série de direitos, e um dos argumentos utilizados pelos defensores da reforma na época, tanto o golpista Michel Temer quanto os demais golpistas que apoiaram a deposição ilegal da presidenta Dilma Rousseff, era que a reforma trabalhista ajudaria a criar mais empregos. Pois vejamos de lá para cá o que aconteceu. O desemprego aumentou. E a desfaçatez é tanta que, mesmo com essa destruição do direito do trabalho, patrocinada pelos golpistas, Temer, Bolsonaro e outros, não vamos esquecer, não só eles, o quadro de desemprego apenas aumentou e não houve nenhuma melhoria. E ainda vemos a Associação Nacional das Montadoras, que representa as indústrias automobilísticas, alegar que um dos problemas para essa perda de empregos no Brasil era o custo do Brasil. Bom, a essa altura do campeonato, sob esse tipo de argumento, nós vamos nos perguntar, né? E nos perdoe a Anfávia, mas poderíamos responder essa pergunta. Então, se o custo do Brasil é um problema, a destruição do direito do trabalho que foi feita com a chamada reforma trabalhista não foi suficiente, o que será o caso? A abolição da Lei Áurea? A volta do regime escravocrata? É um absurdo e é uma mentira com pernas tão curtas e nariz tão comprido que a história já mostrou isso ao longo do tempo. Em nenhum país que fez reforma trabalhista destruindo os direitos de trabalhadoras e trabalhadores melhorou seu nível de emprego em função desse tipo de medida. Mas, lamentavelmente, o que nós estamos vendo agora é um recrudescimento e tem uma questão simbólica, porque essa indústria automobilística foi um grande pilar no desenvolvimento dos anos 50 da década passada. Então também existe um efeito aí simbólico, mas há perdas concretas de empregos. E o governo Bolsonaro, o que faz? É um pouco parecido com a pandemia. E daí? Né? Ou seja, o que o governo tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Um governo não poderia assistir um ataque aos empregos e às condições de vida da classe trabalhadora sem fazer nada, desde que fosse um governo comprometido com o povo brasileiro, o que não é o caso do governo Bolsonaro. Importante lembrar que dentro dos direitos humanos nós temos vários lugares onde estão garantidos esses direitos, onde estão previstos esses direitos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que preconiza os direitos sociais, entre eles o direito ao trabalho, o direito ao emprego. E temos na nossa Constituição, vejam bem, nos fundamentos da República, fundamentos, ou seja, é aquilo sobre o qual ela se constitui, são os alicerces da República. E entre os alicerces da República nós temos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Também temos como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção do bem de todos. Bom, isso é evidente que mostra que o nosso país está indo na contramão, na marcha ré em relação a esses objetivos.
voltamos ao mapa da pobreza e agora essa situação de aumento do desemprego e fechamento de unidades produtivas no Brasil. O governo federal, o governo presidido por Jair Bolsonaro, infelizmente, mostra mais uma vez a sua absoluta falta de vontade política de enfrentar essa questão. Não se trata de incompetência, como alguns falam, nem loucura. Loucura é uma questão que envolve o mundo da saúde mental, que deve ser respeitado, não deve ser tripudiado. Então, por favor, não se chame Bolsonaro de louco. Não, ele é um genocida, ele é um criminoso. É um governo que tem um projeto absolutamente nítido, que é um projeto genocida. Morram milhares, seja pela pandemia, seja pela fome, pela miséria, seja pela violência que assola nossas cidades, e o governo assiste a tudo isso sem nenhuma medida que dê conta de enfrentar essa situação. E faz isso não por incompetência, por vontade, por deliberação e por decisão política. A nós, mulheres e homens de todo esse país, que lutamos pelos direitos humanos, não nos resta outra possibilidade, outra saída. Nós temos que lutar, e é fundamental que todas as organizações de direitos humanos do Brasil, incluindo as organizações de trabalhadores e trabalhadoras, entidades sindicais, centrais sindicais, porque são também entidades de direitos humanos. O direito do trabalho é um dos tópicos dos direitos humanos, é uma das áreas dos direitos humanos. Nós precisamos urgentemente uma mobilização em defesa do mundo do trabalho no Brasil, em defesa do emprego, em defesa do trabalho, em defesa do direito do trabalho, e não podemos desconsiderar uma questão. Com este governo Bolsonaro não há saída, não há possibilidade. É preciso acelerar, inclusive, o processo de conquista do impeachment de Bolsonaro. Portanto, queremos sim a vacinação, queremos os empregos e queremos também fora Bolsonaro.